Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira de Minas Gerais. Pois é, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, uma boa quinta-feira para a senhora. Já está se preparando aí para o almoço, né? Ê, coisa boa! Olha, e hoje nós temos um prato muito bom aqui no programa, né? Não é um prato de comida, não. É um prato a respeito da Previdência. Nós tivemos aí o segundo turno da Previdência no Senado, né? E agora nós estamos esperando apenas o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, para fazer a sanção do projeto de emenda constitucional. Porque aí quem tem que sancionar é o Congresso Nacional, porque é uma lei que está sendo sancionada, né? Uma lei de emenda constitucional. Então nós vamos conversar com a nossa advogada Patrícia Salomão, que sempre é especializada em direitos previdenciários e está aqui conosco nesta manhã. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Muito bom dia, querido telespectador. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Assi. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pois é, doutora Patrícia. A reforma da Previdência, a tão falada reforma que não é a reforma dos sonhos do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que queria uma reforma que economizasse em 10 anos R$1 trilhão. E essa reforma, a possível reforma que foi feita, foi uma reforma de 800 bilhões de reais de economia em 10 anos. A senhora conhece, eu sempre falo aqui da minha opinião a respeito da Previdência, né? Eu gostaria muito que, ao fazer uma proposta de emenda constitucional na reforma da Previdência, que o governo pudesse, né, ser muito transparente e dissesse quanto que nós gastamos do dinheiro todo que se arrecada com a Previdência, quanto que se gasta com o aposentado, porque parece que o aposentado é o vilão da história. Não é verdade? Verdade. Quanto se gasta com o aposentado, quanto se gasta com o dinheiro do SUS. Só Belo Horizonte, há 5 anos atrás, recebia 150 milhões por mês para manter o SUS, só em Belo Horizonte. Não estou falando das cidades da região metropolitana, não, que todas recebem. Então, quer dizer, o dinheiro que sai da Previdência para manter o SUS é muito. O dinheiro que sai da Previdência para manter Bolsa Família é muito, para manter seguro-desemprego, muita coisa. Aí todo mundo só fala do aposentado. Mas o que mudou a partir de agora, doutora Patrícia Salomão? Então, até respirando, é muita coisa, né? Assim, é importante a gente falar que essa reforma realmente foi a reforma mais cruel para o trabalhador brasileiro em questão de muitos direitos aí, né? Um retrocesso em alguns direitos sociais, por exemplo, pensão por morte, aposentadoria especial, o cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, assim, às vezes o cidadão nem sabe exatamente aquilo que vai fazer diferença no bolso dele mesmo. Porque uma reforma era necessária, mas não nos termos que foi, né, em questão de direitos sociais mesmo aí. Mas o fato é que agora ela aconteceu, ela já foi aprovada, está aguardando apenas a promulgação, por se tratar de uma emenda constitucional. Ela vai ser promulgada, a previsão aí é no início de novembro, porque eles querem a presença do presidente, que está em viagem. E então ela vai entrar em vigor, o prazo aí, a especulação é que entre 5 e 19 de novembro ela deve estar sendo promulgada, né? Quando as novas regras começam a valer, doutora Patrícia? Exatamente, ela só começa quando ela for promulgada. Ali ela entrou em vigor. Aí, a partir dali, as regras novas começam. É sempre importante falar, porque as pessoas pensam, e eu que já estou aposentado? E eu que já recebo pensão? Essas pessoas não serão afetadas. Eu quero pedir desculpas aqui, que eu falei um termo errado, né? A PEC vai ter que ser promulgada. Sanção é quando é o presidente que faz. Isso, que é a lei, né? Verdade, no caso, como esse caso é a emenda à Constituição, ela vai ser promulgada. É promulgação. Mas o fato é que no fritar dos ovos, apesar do termo jurídico ser o correto é a promulgação, mas ela vai entrar em vigor, né? Ela vai valer para os brasileiros realmente nessa data da promulgação. Então é importante as pessoas saberem que aquelas que já cumpriram os requisitos, que ainda mesmo não tendo requerido benefício, ou aquelas que já estão aposentadas ou recebendo pensão, essas pessoas não serão atingidas pelas novas regras. Né? E quem
tem hoje também, tem gente, eu estou com um cliente que vai cumprir o prazo daqui 10 dias. Essa pessoa, ela provavelmente tem uma grande chance aí de não pegar as novas regras. Então tem gente que vai estar cumprindo hoje, tem gente que está cumprindo amanhã, e aí está todo mundo nesse desespero. Então, enquanto não foi promulgada, essas pessoas estão nas regras antigas. Isso é muito importante frisar. Eu só posso ter uma palavra para aqueles que estão assim, ávidos da aposentadoria. Olha aqui, é uma punição. A aposentadoria no Brasil é uma punição, principalmente para aqueles que pagaram muito durante toda a vida e quando vão se aposentar, tem uma regra que você só pode aposentar com X salários, no caso hoje é R$ 5.400. O teto é R$ 5.839,45. Pois é. Aí depois vem os aumentos salariais de ano a ano, né, do salário mínimo, que normalmente a alíquota não é a mesma coisa para quem tem uma aposentadoria que recebe mais do que um salário. O reajuste é diferenciado. O reajuste é diferenciado. Então, esse sempre, ele começa a receber 5 salários mínimos e depois, 5, 6 anos depois, está recebendo 2. 3 salários. Chama benefício, viu? Isso é benefício, não é punição, não é benefício. Então, quer dizer, eu falo que é punição. Aposentar no Brasil hoje é punição e vai continuar sendo punição. Tem perguntas aqui, gente. O Jonas, que é de Garapé, ele pergunta para a doutora Patrícia, o que muda na aposentadoria por idade? Então, a aposentadoria por idade, as pessoas vão continuar tendo direito à aposentadoria por idade. Na verdade, a aposentadoria por tempo é que foi extinta. Então, agora será por idade. Mas, nesse caso, a gente tem que pegar a regra de transição para quem já estava completando a aposentadoria por idade e como vai ser da agora para frente. Então, as pessoas terão que ter o homem 65 anos de idade, a mulher 62 e vai ter que ter o tempo de contribuição de 15 anos para quem já está no mercado, tanto para homem quanto para mulher. Mínimo, né? 15 anos de tempo para você aposentar com 60% só da média, porque se para aposentar com mais tempo vai ter que, né, chegar aos 40 anos de tempo de contribuição o homem e 35 a mulher para conseguir se aposentar com 100%. Mas voltando, aposentadoria por idade, então, e no caso, quem está ingressando no mercado de trabalho após a reforma entrar em vigor, o homem serão exigidos 20 anos de tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade é assim. Agora, é muito importante falar da regra de transição. Porque Como que é essa regra? Isso, aquelas pessoas que já têm os 15 anos, porque hoje são 15 anos de tempo de contribuição, né, carência, tempo de contribuição, e 60 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, porque o homem não aumentou a idade, continua os mesmos 65, a mulher que foi para 62. A regra de transição vai aumentar meio ano a cada ano, meio ano de idade a cada ano. Então, por exemplo, o ano que vem a pessoa já tem 15 anos de tempo, o ano que vem a mulher vai ter que ter 60 anos e meio. Se ela fizer. Aí no ano seguinte, 2021, ela vai ter que ter 61. Agora, se ela não completar isso, ela vai ter que aguardar os 62 de fato e se aposentar por tempo de por idade com os 15 anos de tempo de contribuição. O 15 anos de contribuição, para quem não pagou desde o início da vida de trabalho, né? Por exemplo, o cara aí esqueceu, ele trabalhou durante muitos anos aí e tal, e etc. Sem contribuir. Mas só foi contribuir nos últimos 15 anos de vida trabalhada. Então, quer dizer, o sujeito ele tem que ter 15 anos de contribuição. No mínimo isso. Né? Esse é o mínimo. E sendo que é importante falar que no cálculo do benefício, quem tiver 15 anos apenas vai ter só 60% da média. Então, se a média da pessoa der 3 mil, ela vai ganhar 60%. Pois é, se o cara vai se aposentar com R$1.000 por mês, na verdade, vai aposentar com R$600. Aí, né? R$1.000, exatamente. Eu estou fazendo uma conta... Eu estou fazendo uma conta fácil para a pessoa entender. Só que não pode ser menor do que o salário mínimo, né? Então, nesse caso aí, assim, só para a gente exemplificar que a pessoa vai acabar ficando com os R$1.000. Confusa, né? Porque aí ela não vai poder receber somente os 600. Mas, via de regra, o cálculo matemático... Na verdade, é o seguinte, a Previdência, ao longo do tempo, ela foi fazendo muita coisa maravilhosa para as pessoas, né? Aquelas pessoas que nunca trabalharam, que sempre foram doentes, tiveram direito a uma aposentadoria, a uma pensão, né, que é o LOAS, não é verdade?
as pessoas que nunca contribuíram com a Previdência, mas que trabalharam na roça, têm direito à aposentadoria também, não é verdade? Aí é o trabalhador rural. Esse, inclusive, rural não foi atingido pela reforma. Mas, você está respondendo, inclusive, o caso aqui do José, ele que trabalha, ele fala que ele é trabalhador rural e ele pergunta, nós que somos trabalhadores rurais, seremos afetados? Então, o trabalhador rural não será afetado pelas novas regras. Hoje, o trabalhador rural, ele tem carteira assinada. Não é como antigamente, né? Mas a gente fala o trabalhador rural, aquele que trabalhou durante a vida toda no mas campo ainda existem e nunca tinha que não têm. pago uma previdência, não é verdade? Mas aí tem o segurado, por exemplo, especial, que não tem, né? Aquele pessoal, regime de economia familiar, uma pequena terra e todos ali trabalham para o próprio sustento. Esses, por exemplo, não recolhem a contribuição se eles comprovarem o tempo no rural, os 15 anos de tempo no campo, mais a idade mínima, que no caso do rural são 55 anos de idade para a mulher 60 anos de idade para o homem, ele vai ter direito à aposentadoria de um salário mínimo. Olha, sabe aquela dorzinha urinar, aquela sensação de queimação, aquele ardor? Pílulas de Lucem. É por isso que eu canto. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Vocês vão encontrar pílulas de Lucem em todas as farmácias do Brasil. Tá aí, pílulas de Lucem, olha, é fantástico, é uma maravilha. Pílulas de Lucem, tá? Em todas as farmácias, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu quero chamar a atenção porque a Metropax, mais uma vez, está se preparando para, juntamente com a Arquidiocese de Belo Horizonte, né, para dar todo o apoio à Arquidiocese de Belo Horizonte no finados que nós vamos viver agora no próximo dia 2 de novembro. Vai ser um sábado. É um feriado, mas vai ser sábado, não é? Então, você que vai ao cemitério, você vai encontrar um apoio muito grande da Metropax nos cemitérios municipais. Cemitério do Bonfim, Cemitério da Saudade, Cemitério da Paz e Cemitério da Consolação. A Metropax está se preparando para isso, tá legal? E olha, não se esqueça, hein? Plano funerário com a Metropax, 0800 726 0140. Patrícia, por falar em morte, você falou da Metropax, né? Isso. Antes de você chamar um comercial, tem uma pergunta aqui que é do Jonas. Ele está aqui em Belo Horizonte, no bairro Nova Sintra, obrigada pela audiência. E ele pergunta para a doutora Patrícia, como será o cálculo da pensão por morte? Olha, essa que vai ser, que essa pensão, eles mexeram nisso aí, né? Essa foi cruel, viu, Assi? Essa realmente prejudicou muito o trabalhador brasileiro. Então, o cálculo da pensão vai ser 60%. Na verdade, fala-se 50%, mais 10% cada dependente. Então, por exemplo, a viúva, quanto que ela vai receber? O marido estava aposentado, por exemplo, recebendo R$3.000. Quanto que ela vai receber? Ela vai receber 60% de R$3.000. Então, R$1.800. Só 60%? Só 60%. Então, o cálculo vai ser feito desta forma. Então, realmente, a pensão por morte. E, além disso, não vai poder acumular com a aposentadoria as duas de forma integral. Quer dizer, se ela for aposentada e depois for receber a pensão do marido, não vai poder... Ela vai ter que escolher a maior e ficar com o percentual da menor. Isso é um absurdo, né? Então, e sendo que os dois contribuíram para a Previdência. Porque se ela estava aposentada, ela contribuiu. A gente deu uma palavra para isso, mas depois eu vou falar sobre isso. Mas antes, nós vamos chamar para o comercial, daqui a pouco a gente volta.